Arestas de Vento. Entrevista. Doutora Leonor, muito boa tarde. O que é que a faz correr? Não era muito mais cômodo pensar na graça interesseira do lucro? Não, de facto, esta parte social em que eu posso devolver à sociedade aquilo que ela me tem ajudado, dá-me de facto uma grande compensação. Eu de facto sou uma privilegiada porque nasci numa família muito simples, rural, de Fernando Pó. Nasci mesmo em Fernando Pó, toda a minha família estava ligada, família simples, mas com grandes valores humanos que me passaram. Eu de facto acho que a nossa infância nos marca para o resto da vida. Depois também é verdade que toda a minha formação, e eu voltei muito sempre para a área social, e hoje, estando no negócio, e as coisas tenho que dizer que têm corrido muito bem, porque de facto a sociedade me tem ajudado, tem comprado os vinhos da Casa Ermelinda Freitas. É uma alegria enorme, um sentimento enorme de poder devolver um pouco com os tais projetos sociais, da responsabilidade social que eu acho que as empresas devem de ter, e também poder dignificar o trabalho rural, porque eu acho que quando eu consigo ter projetos sociais que ajudam a sociedade e que, sendo eu uma empresa rural em que normalmente há um grande, e é uma realidade, estigma de que, somos um bocadinho os pobrezinhos. Eu não quero isso. Eu quero estar em igualdade de circunstâncias que as outras empresas de outros setores, e se as coisas me têm corrido bem, eu também quero dar o exemplo. Nós podemos ser parceiros em todo o aspecto e também na partilha social. Se as pessoas, portanto, se os nossos consumidores, se os portugueses, e além de Portugal, mas sobretudo os portugueses, não têm preferido os vinhos da Casa Ermelinda Freitas, onde é que estava o meu sucesso? Eu fico extremamente contente do consumidor ter percebido que esse foi uma das minhas grandes apostas, era de facto poder oferecer ao consumidor o melhor vinho, de facto a melhor relação qualidade-preço. Toda a minha história da minha família, das 3 gerações anteriores, foi de vinho a granel. Nós vendíamos vinho sem marca e estávamos habituados a ganhar muito pouco. Portanto, quando passei para os engarrafados, foi de facto uma aposta, não querer ganhar tudo de uma vez, ir estando com o consumidor, ir ganhando clientes, ganhando consumidores e de facto poder-lhes oferecer o melhor vinho ao melhor preço. E eu às vezes pensava, será que o consumidor está a perceber esta mensagem? E hoje fico extremamente grata, e é gratificante perceber que sim, o consumidor apercebeu-se desta nossa estratégia e aposta. Tento muito respeitar a tradição das gerações que estiveram antes de mim, mas ir modernizando. E é aqui que, com o respeito da tradição de vinhas antigas, que plantando novas castas. Neste momento, eu quando fui para a Casa Ermelinda Freitas havia só Castelão e Fernão Pires. Hoje temos 29 castas. Portanto, toda esta aposta, sempre respeitando, eu quero continuar a ser a senhora do Castelão de Palmela, mas tenho que inovar, tenho que ter outras ofertas e não há dúvida que tem sido neste encruzar da tradição, modernizando, que nós temos conseguido também ganhar muitos prémios. Quando concorremos aos concursos melhores do mundo, temos que ter castas e temos que ter vinhos também a esse nível, aqueles que eles conhecem, aqueles que eles apreciam e, de facto, nós neste momento temos mais de 700 prémios ganhos a nível nacional e internacional que demonstram que temos estado um pouco no caminho certo e também estamos numa grande região, Península de Setúbal. É muito assim. Ao fim e ao cabo, aproveitar também tudo aquilo que esta região nos pode dar, aproveitando, não podemos nunca esquecer
e aproveitando, eu tenho vinhas com 70 anos, que faz vinhos espetaculares, mas depois tenho que ir modernizando com outras novas. Acabaram de escrever no Facebook do Orestas de Vento, precisamente Luís Filipe Estrela, poeta e diretor da revista Viva Setúbal Magazine Distrital, e Juca Coimbra, de Santo André, Sines. Escreveu o poeta Luís Filipe Estrela: um bom vinho é como a amizade e o amor. Quando é mesmo bom, nunca azeda com o tempo. Abraços e cumprimentos à entrevistada, que muito respeito. A Juca Coimbra, uma queridíssima amiga e mãe do nosso compositor oficial, António Carlos Coimbra, escreveu o seguinte: bom dia, Gatem, bom dia, Espelho Mágico, bom dia, senhora convidada que muito estimo. Beijinhos e bom programa. Quer comentar? Muito obrigada por essa grande amizade. De facto, Luís Estrela, Juca Coimbra, que bom que é poder vos dizer obrigada por tudo o que nos tem apoiado, e é com muita alegria que de facto nós estamos convosco e com os vinhos e com a sociedade. Que sorte que tive de ter nascido naquela localidade tão rural, Fernando Pó, de uma família tão simples e que de facto mulheres de grande força. Leonilde, Germana, eu não conheci Leonilde, Germana de Freitas, sim, a minha avó, uma grande mulher que me enfrentou, que me deu valores que hoje me pautam pela minha vida, e que esses valores me trouxeram de volta ao mundo rural, de onde eu tinha saído com 10 anos para poder estudar, porque de facto Fernando Pó era completamente desconhecido e isolado. Hoje não, hoje está rodeado de acessibilidades, mas não tínhamos há 50 anos luz elétrica, nem estradas de alcatrão para as acessibilidades. Portanto, eu saí sem saber que tinha esta família, e que eu, quando na minha infância corria pelo meio das vinhas, que tudo isto ia ser tão importante no meu retorno ao mundo rural. De facto, estas mulheres que passaram imagens fortes, que eu também tento passar, e que penso que de facto teve a minha mãe, a Dona Irmelinda, a quem hoje toda a gente me chama, porque eu sou o rosto daquela casa, mas sempre utilizei o nome da minha mãe. E sim, espero que também a Joana, minha filha, eu tenho 2 filhos, mas o meu filho está mais voltado para a tecnologia, é informático, é que de facto a Joana que está voltada para a gestão, e eu espero que ela tenha de facto um dia o orgulho desta tradição, do seu mundo rural, como eu tenho, e que eu lhe seja capaz de passar todas as histórias e todas as vivências, grandes dificuldades que a família teve e que lutou, para que ela possa continuar a ter orgulho do seu mundo rural, do seu concelho de Palmela, do seu Fernando Pó, do seu distrito de Setúbal, dos seus vinhos. Penso que sim, que estamos no bom caminho, e a Joana dará continuidade. Afinal, tudo faz parte do mesmo. Pequena pausa nesta nossa conversa pública por conta da publicidade. Então, até já. Qual o papel do homem e da mulher hoje em dia em Fernando Pó? Tudo mudou. Não há dúvida, a sociedade é dinâmica, e Fernando Pó, que era um lugarejo completamente isolado, desconhecido, e que, pronto, há 50 anos, conforme eu dizia, para trás, era completamente, e havia uma grande separação entre o papel do homem e da mulher. Eu tenho até coisas engraçadas quando fui para lá, de homens que diziam que não queriam fazer negócios com mulheres, porque, pronto, havia de facto um papel muito marcado. Neste momento, com toda a acessibilidade e a comunicação, já não há esta separação tão rígida entre rural e urbano. Ele já se mistura, e posso dar um exemplo: a poda era uma das coisas que antigamente só era feita por homens. Hoje temos mais mulheres a podar do que homens. Portanto, não há dúvida que tudo mudou. Inclusivamente, quando eu vim para o mundo rural, quando voltei, havia diferença entre o ordenado da mulher e do homem. Isso hoje, por exemplo, na Casa Irmelinda Freitas, não há.
Portanto, não há dúvida que tu se tens batido, e ainda bem, e não há, pronto, para já há de facto uma grande já integração do urbano e do rural, e também o papel da mulher tem mudado. Claro, há ainda algumas regras mais fortes, há ainda famílias se calhar que estão ainda com uma visão um pouco diferente, mas eu sou das pessoas que têm mais mulheres a trabalhar do que homens, e noto até nelas uma grande disponibilidade quando é preciso fazer horas, de uma grande colaboração já dos maridos. Não, acho que de facto tudo neste momento já é diferente, e já se esbateu, e não faz sentido, porque de facto isto não há papéis para homens e para mulheres, há as pessoas certas nos sítios certos e de fazerem o que gostam, portanto eu não sinto já. Exatamente. A doutora Leonor sublinhou aí com uma frase tudo aquilo que disse, uma frase brutalmente nem sei que diga, homens que não queriam fazer negócios com mulheres. Bom, isto é uma coisa do século passado, mas o preconceito... Não, mas é do meu tempo, quando eu voltei, portanto é uma coisa para aí de há 15 anos atrás. A família sempre comprou uvas e eu continuei também a comprar na região, porque há muitos pequenos produtores que têm uvas e não têm vinhas, mas não têm adega. E, portanto, nós continuámos, e eu tenho muitos fornecedores de uvas, e havia de facto um senhor, quando eu vim, que dizia, mas eu, pronto, tínhamos que combinar a vindima, o preço da uva, tudo aquilo, e ele de facto chegava lá e dizia, mas eu não faço negócio com mulheres. E foi difícil, quer dizer, ele, por exemplo, o meu marido, que estava a trabalhar, porque trabalhava na Portocel, de onde se fez a sua carreira e se reformou, não estava lá, e ele vinha sempre à procura, era do meu marido e não de mim, portanto não me considerava, e disse isto mesmo, pronto, pronunciou-se, e depois ia à procura do Ricardo, que era na altura o encarregado geral, e a determinada altura foi até o Ricardo que lhe disse, pois, mas se não quer fazer negócios com mulheres, não vai conseguir vender as suas uvas aqui. E eu fiz sempre que não percebi, e falava para o senhor, e pronto, e a pouco isso foi-se esbatendo, ele olhava de lado, depois começou-me a olhar de frente, e começou-me a vender as uvas, como é evidente, e eu depois até ia lá à vinha dele, acompanhar a vindima e não sei o quê, e falava com ele, e pronto, e houve aqui um papel importantíssimo também do meu marido, porque quando as pessoas iam à procura dele, ele dizia, de facto não é comigo. Ao fim de semana iam, nós morávamos em Fernando Pó, na casa da minha mãe, e iam à procura dela, e ele de facto dizia isto, não é, eu não sei nada disso, tem que ser com a Leonor. E de facto aqui eu tenho um marido de facto muito colaborador, muito especial. A minha mãe dizia, tu só podias ter casado com este homem. E de facto foi uma pessoa que sempre me apoiou e realçou o meu papel e o trabalho, e me reconheceu, e portanto ele também teve aí um papel importante, de dizer, não é comigo, é com a Leonor. E isso as pessoas a pouco e pouco, mas então se ele próprio diz como é que é, mas isto é um episódio engraçado que eu tenho, e que revela como as pessoas ainda estão tão fechadas, mas pronto, uma sociedade é dinâmica e tudo muda. Ainda tenho muitos projetos, ainda tenho de facto muita alegria de criar, de inovar, de comunicar, porque eu acho que este setor do vinho e a comunicação com as pessoas e esta amizade que eu sinto é algo que me dá imensa força e me compensa imenso. Eu agradeço todos os dias de não ter vendido de facto aquilo que a família me deixou, porque é estas grandes amizades, umas pessoas que eu conheço, outras não conheço, mas tenho muitos amigos que vão preferindo os vinhos da Casa Hermelinda Freitas e que me vão apoiando. A nossa preocupação é ter vinhos para todas as pessoas, para todas as etapas, para todos os momentos. O campo, para além de um fator de faina, pode ser, sei lá, um fator, pode ser um palco de diversões, de entretenimento, ou não? Pode.
Eu diria que o campo e as vinhas podem ser um grande projeto de enoturismo. A vinha é algo que tem vida todo o ano. E o vinho, nós, a Casa Irmã da Freitas, neste momento está numa grande aposta precisamente no enoturismo. Nós alargámos as instalações e fizemos uma passadeira, uma passarela em toda a adega para que as pessoas possam ver todo o fabrico, ao fim e ao cabo, desde a produção até à garrafa, inclusivamente o próprio engarrafamento. E depois também temos logo junto à adega o que eu chamo uma vinha pedagógica, onde nós temos representado as 29 castas que temos. E nós temos que transmitir até aos mais novos a riqueza que é uma vinha, de onde é que ela vem, a riqueza que é um vinho. Eu tenho recebido escolas e algo. Moral da história: plantar uma vinha é assim como ver um filho amadurecer. Não tenha dúvida. Eu deixaram-me, claro, 60 hectares plantados, hoje temos 440. Portanto, já plantei muitas vinhas e o ver a vinha a crescer é de facto ver um filho a crescer também. Eu ia semanalmente espreitar a primeira vinha que plantei para a ver evoluir, até porque ela tem que ser conduzida, ela tem que, tal como um filho, ela tem que ser educada, ela tem que ir dar de facto os bons frutos, como nós queremos que os filhos também deem. E mesmo um vinho. Posso lhe dizer que a primeira marca que criei foi o Terras do Pó, porque tudo isto tem história, porque Fernando Pó, Terras do Pó. Escolher o rótulo, escolher a garrafa, tudo aquilo é de facto muito mais que um vinho. Depois, quando foi o Dona Irmelinda, que era de facto ali um reforço da imagem e da presença da minha mãe, foi outra emoção. Ao fim e ao cabo, tudo isto tem vida, nada é igual todos os anos, e é também este o grande desafio que eu gosto muito. O investimento tem que ser permanente. Por isso nós precisamos também dos outros setores. Se eu posso lhe dizer que investi sempre nesta fase da crise, e se eu não tenho investido, hoje a crise teria-me batido à porta, porque eu tenho que ser competitiva, eu tenho que estar com os outros, e se os outros vão evoluindo, e se eu fico só agarrada também, que tem que ser só tradição e só terra, não, eu perco o barco. Portanto, não há dúvida que temos que, e eu tenho sempre investido, quer na terra, nas vinhas, não se pode ter bons vinhos sem boas uvas, e tenho investido também na modernização da adega. Nada pode ser igual ao que era. Eu tinha uma adega tradicional, e hoje tenho uma adega moderna, com tecnologia. A adega tradicional ficou o espaço dos afetos e das minhas memórias, porque eu não posso esquecer que foi ali que tudo começou, mas não posso também só ficar agarrada a isso. Tenho que evoluir, como os outros setores evoluem, e só assim é que nós também conseguimos valorizar a terra e valorizar o nosso produto. E temos que ir para fora e temos que concorrer com países muito competitivos, como no nosso caso, por exemplo, dos vinhos, temos o caso dos chilenos, e nós, neste momento, temos que ter tecnologia que nos permita ter vinhos também que vão ao encontro já dessa modernidade e também competitivos. E é possível competir sem perder identidade? É possível competir sem perder a identidade, até porque no caso aqui da Península de Setúbal nós temos uma boa área, dá-nos para fazer vinhos com cariz tradicional, vinhos mais de nicho, e dá-nos para fazer os vinhos que vão ao encontro também do novo mundo e da modernidade. Nós somos das regiões que temos esse privilégio, temos vinhos para todos temos vinhos de nicho, temos vinhos tradicionais e temos vinhos modernos. E é neste conjunto que nós conseguimos estar no mundo. O vinho tem-nos sempre acompanhado e acompanhou desde os tempos de Cristo.
Ele celebra ainda a missa, não é? O vinho. Ele, de facto, está presente nos grandes acontecimentos. Nascimento de um filho, num casamento, na celebração do negócio. O vinho, não há dúvida que é muito mais, uma garrafa de vinho é muito mais do que um simples de vinho. Ele, de facto, tem que ser formoso, é verdade, tem que estar bonito, bem vestido, e cada vez é mais exigente aí. Tem que estar limpo, sem dúvida, um vinho agradável, aromático e que bebido com moderação até faz bem à saúde. São 12 horas e 57 minutos. Vamos fazer uma pequena pausa nesta nossa conversa pública por conta das notícias, para voltarmos logo após, concorda? Com certeza. Até já. Então até já. Até já. Frequência 90.9. Nós temos tido a grande preocupação de ir ao encontro do consumidor e adaptar de facto vinhos ao gosto do mercado, sobretudo a nível internacional. Em Portugal mantemos muito o gosto, que sabemos que aí é mais fácil, do português, o gosto tradicional, mas também vamos de facto modernizando. Sabemos que há os jovens que gostam mais de vinhos frutados, gostam mais de vinhos modernos, vinhos mais simples, pois também os temos. Depois sabemos que há o consumidor que gosta de vinhos mais elaborados, mas pronto, em Portugal é fácil sabermos aquilo de que o consumidor gosta e está habituado. Em relação, de facto, aos mercados externos, é extremamente importante ir ao encontro deles. E quando eu plantei as tais 29 castas, algumas são internacionais, muitas delas, é porque, de facto, o vinho português não é de tal maneira conhecido, e as castas portuguesas lá fora, que se chegue lá e que se diga, isto é português. Por exemplo, os franceses já não precisam, porque o que é francês é bom, vende-se. Portugal está no bom caminho, mas ainda tem um caminho a fazer. E, portanto, muitas das vezes, nós só conseguimos que provem o nosso castelão, a nossa toriga, as castas, a trincadeira, enfim, as castas portuguesas, depois de lhes mostrar um cabernet que eles gostam muito e que conhecem. E depois, quando provam, ficam muito admirados. Mas tenham um cabernet destes, e nós, de facto, depois dizemos, então agora prove também as nossas castas portuguesas. É extremamente importante termos um leque que se adapte ao gosto do consumidor, e, de facto, a Casa Ermelinda Freitas tenta muito saber qual é o gosto, qual é o consumidor, e ir ao encontro do consumidor. Porque, de facto, o vinho é bom, aquele que o consumidor gosta, aquele que compra. Nós existimos para ir ao encontro do consumidor, para presentear o consumidor, para vender, e é assim que de facto temos feito. O consumidor tem sempre razão? Procuramos nem sempre ter razão, mas de facto nós, na casa, temos sempre essa política. Ele tem sempre razão. Agora vamos perceber, mas não seja ter razão porque pensa de outra maneira ou porque interpretou de outra maneira. Vamos explicar-lhe que não é assim. Ele às vezes pode não ter, mas tem que perceber porque é que não tem. De resto, nós damos sempre toda a atenção ao consumidor e, de facto, toda a nossa equipa, nós temos sempre muito presente que só existimos porque há consumidores. E, portanto, temos um grande, grande respeito e carinho pelo consumidor. É muito assim. Afinal, como o teatro. Exatamente. Sem público não há faz de conta. Perguntas enviadas por mail por João Aragão, radialista da bela cidade do Porto. Passo a ler. Qual o papel da agricultura em 2017 na criação de postos de trabalho e quantas pessoas trabalham para a Casa Ermelinda Freitas? Sorte e saúde. João Aragão. Muito obrigada. Também lhe desejo que continue a ter muita sorte e muita saúde para poder continuar a beber os vinhos da Casa Ermelinda Freitas, uma vez que já percebi que nos conhece.
Em relação à agricultura, de facto a agricultura tem sido, até nesta crise, neste mundo em que tem havido tanto desemprego em Portugal e aqui na nossa região, nós temos sido uns grandes empregadores. Eu penso que até muitas vezes isto, nem os nossos políticos se calhar têm essa noção, mas nós precisamos muito de mão de obra, muitas vezes tínhamos dificuldades, ultimamente deixámos de ter porque as pessoas que perderam os seus trabalhos aqui nas indústrias, voltaram ao campo, voltaram a fazer aquilo que já fizeram, e na nossa casa temos várias pessoas assim, e portanto nós temos criado vários postos de trabalho. Na Casa Ermelinda Freitas, na adega, trabalhamos, contando comigo, 40 pessoas. Mas nas vinhas não, nas vinhas ainda são mais. O que é trabalho sazonal? Na poda são 70, nas vindimas chegam a ser 100, é trabalho sazonal, mas não deixa de não ser postos de trabalho que estão a ser criados e que vêm, ao fim e ao cabo, colmatar e colaborar para que o desemprego diminua em Portugal. E eu faço sempre um grande apelo aos jovens que trabalhar no campo não é desprestigiante. Venham aprender, venham. A única coisa que é mais difícil é as condições climatéricas, é a imprevisibilidade delas, isso aí não podemos fazer nada, mas as condições de trabalho hoje no campo são bastante melhores, ainda bem, do que eram antigamente. Há bastante já, enfim, auxiliares, e também tem outras vantagens. E nós precisamos no campo quem saiba trabalhar no campo. É muito assim. Mail de Rui Lopes, cidadão livre, bom bebedor de tinto e natural do Poceirão. O que pensa dos políticos e de alguns grandes empresários que dizem ser o desemprego uma coisa boa, pois quem não tem emprego trabalha por qualquer preço. Para mim, esta tirada é de uma falta de dignidade sem limites. Ricardo Cardoso, desculpa qualquer coisinha. Querido amigo, estás bem desculpado. E muito obrigado. Bebo à tua saúde. Muito obrigado, olha que bom ter alguém de Poceirão, meu vizinho, meu conterrâneo. Claro que penso, não posso de maneira nenhuma estar de acordo com os políticos, nem com aqueles empresários, ou seja, quem for, que acha que o desemprego é bom. Nem pensar. Nós queremos uma sociedade em que todos tenham direito ao seu trabalho, à sua dignidade. E até porque uma sociedade só vive quando todos vivem bem, compram, vendem, bebem, comem, viajam. Não, nós queremos uma sociedade, a minha opinião, estou completamente em desacordo com quem pensa o contrário. Nós precisamos de que todos tenham um bom nível de vida, de certeza que todos estamos melhores, quem tem negócios e quem não tem. Comunica connosco através do Facebook Lívia Rose Rufino, moradora no Pinhal Novo. Embriaga-te sem cessar, com vinho, com poesia e com virtude. Bom programa. Muito obrigada. De facto, nós não queremos nada que haja alcoolismo, que haja embriaguez. O vinho, nós queremos, e lá na Casa Ermelinda Freitas fazemos muito esse apelo, até quando nos visitam os jovens, têm que beber com moderação. Nós queremos que cada vez haja mais pessoas a apreciar os nossos vinhos, e para isso não podem beber demais, têm que beber na conta certa, porque assim até faz bem ao coração. A gente diz assim, um copo pela manhã. Que tipo de vinho se pode ou deve beber pela manhã? Se isso é possível, se é possível responder a isto. Pela manhã, já agora pela tarde, pela noite, há diferença na escolha? Não, isto tem muito a ver com a nossa cultura, com o nosso gosto. Parece que pela manhã não cai muito bem beber um copo de vinho. Sim. Isto é assim. E se eu tiver que beber, tem que ser um vinho muito ligeiro, sei lá, ou um espumante. Mas parece que, de facto, o vinho é para beber com refeição, é para beber um branquinho no pela manhã.
Pronto, se for um vinho ligeirinho, branquinho, depende da ocasião e do momento. Depois ao almoço, claro, depende da comida, mas também não pode ser vinhos muito fortes, porque temos que trabalhar à tarde. Depois à noite parece que é assim, quando temos a oportunidade de poder estar mais calmos. Isto depende muito da atividade de cada um, do momento que se está a viver, da comida que se está a comer e daquilo que nós também temos como valores na nossa cabeça. Afinal, vinho é espírito. Mas, exatamente, mas o vinho de facto pode nos acompanhar a toda a hora, desde que seja bebido no ponto certo. A gente fala, e agora estamos para aqui a falar de vinho que nunca mais acaba. Qual é o perfil de um vinho contemporâneo? Olha, depende também do consumidor bem entendido, mas tem que ser um vinho, hoje, um vinho de facto, eu acho que as pessoas hoje gostam muito do vinho frutado, em que a fruta da própria uva a encontrem, um vinho muito limpo, um vinho redondinho, que não seja agressivo, que a pessoa beba e o sinta, porque já lá eram os tempos antigos em que era um vinho muito agressivo, é que era bom. Sim. Hoje isso muda, é um vinho redondo, um vinho macio, um vinho agradável. Eu penso que é isso. Com a cor também, que corresponde a um vinho equilibrado em todo o sentido da palavra. Pequena pausa nesta nossa conversa pública, novamente por conta da publicidade. Como eu dizia de início, devolver à sociedade um pouco aquilo que ela me deu, levou-me a criar-se um projeto. Tenho 2 projetos sociais, mas esse, a vida de um vinho, de facto resultou precisamente que eu queria devolver à sociedade um pouco aquilo que ela me tinha dado. E não sabia como. E depois, numa conversa até com a Amílcar Malhó, surgiu a ideia de fazermos 1500 garrafas do melhor vinho que tínhamos na adega em 2008. E depois fomos acompanhando esse vinho com datas. 9/9/2009 convidámos 9 individualidades da nossa sociedade, 10/10 mais 10, 11/11 mais 11, 12/12 mais 12 e terminámo-lo e estamos a vender as garrafas e todo o dinheiro que arranjamos é entregue à Cáritas e serve para recuperar casas de idosos na freguesia onde estou, que é Marateca, hoje é Marateca e Poceirão. Era Marateca. Portanto, para recuperar casas que há muitos idosos que ainda não têm casas de banho, para criar melhores condições às pessoas idosas. Depois esse projeto foi um projeto de afetos. Eu quando penso que dou alguma coisa recebo muito. Houve um pintor, o Mário Rocha do Porto, que soube do projeto e disse: Leonor, eu quero estar consigo, e fez 5 telas onde retratava todos os anos a evolução do vinho. Depois o Jorge Salgueiro de Palmela, o nosso grande compositor, fez também uma composição, ia-nos animando as nossas provas de vinhos todos os anos e fez um CD que acompanha esse vinho. E depois o Amílcar Malhó escreveu um livro onde faz a história desse vinho e nós de facto estamos a vender esse pack, vamos lá, o vinho, garrafas de 1,5 litro, sim. Com um rótulo único, numeradas, e em que todo o dinheiro vai de facto para a Cáritas aplicar na região, na freguesia. E depois as telas também foram vendidas e o dinheiro foi também para o Sol Crescente, que é uma instituição de crianças em Marateca. De facto isto é um projeto que depois eu tenho tido alguma dificuldade em vender as garrafas, porque de facto não foi caro, e porque também não estão em muitos sítios, estão só na Casa Hermelinda Freitas, na lojinha da Casa Hermelinda Freitas, mas tenho tido a ajuda do nosso importador do Brasil, que tenho que de facto lhe fazer aqui uma honra, que fez mais do que alguns aqui a nível nacional, tem levado garrafas e tem vendido e não ganha nada, e toda a verba de facto, que é o Sr. Cláudio da Orion do Brasil, que tem sido espetacular a ajudar-nos.
Depois, e de facto é um projeto, um grande afeto, muito vivido, e que eu aconselho as pessoas que querem um vinho diferente, uma prenda diferente para um amigo, vale a pena ir à Casa Ermelinda Freitas. Nós temos uma lojinha aberta todos os dias, inclusivamente ao sábado, ao domingo é que não, e que podem comprar para oferecer, porque é um vinho único. A garrafa de 1,5 litro com um rótulo feito também pelo pintor. E portanto temos outro projeto depois que é também com o Jovem Tabor, Centro Jovem Tabor. Plantámos uma vinha de 1 hectare para jovens que estão em recuperação de delitos, poderem aprender e criar competências para depois na vida mais tarde saberem trabalhar uma vinha. Foi uma vinha de moscatel, que é para, enfim, um ícone da nossa região. Mas, de facto, em 2008 foi, de facto, o nosso primeiro projeto de responsabilidade social. Um prémio é sempre um prémio. Um prémio é sempre estimulante, melhor dizendo. Eu não lhe pergunto quantos ganhou até o momento, creio que ganhou 700 prémios ou coisa que lhe valha. Mas sempre pergunto se tem algum mais especial por isto ou por aquilo. Tem? Tenho marcas na minha vida, não é? A marca de ter decidido vir para a Casa Ermelinda Freitas, a marca, a altura em que decidi fazer as marcas todas, desde o Terras do Pó, Dona Ermelinda, Quinta da Mimosa, Monocasta, Espumantes, enfim, tem sido o Moscatel. Essa foi também uma grande marca. Depois, aquele prémio, o primeiro prémio que ganhei em Bordeaux com o Terras do Pó foi uma festa. Eu não pensava como é que era possível ter ganho um prémio, uma medalha de ouro em Bordeaux. Depois o grande prémio em 2008 no Vinalis com o Syrah, que foi considerado o melhor vinho do concurso, o melhor vinho do mundo naquele concurso. Foi de facto uma coisa que eu não percebia o que se estava a passar. Tive, além do trabalho, uma estrelinha da sorte. Depois, o prémio também, a Comenda de Mérito Agrícola, que o Presidente Cavaco Silva me condecorou, foi para mim algo que eu achava que não era possível. Eu sou de gente simples, eu tinha a ideia que só quem recebia comendas era gente muito intelectual, pessoas que tinham feito grandes feitos. O que é que eu tinha feito? Tinha trabalhado e tinha conseguido fazer crescer a casa e estava tão feliz e tão realizada que mais eu poderia ter. E de facto eu partilhei, quando estava a receber a comenda, disse ao Sr. Presidente: esta comenda tem que ser partilhada com o mundo rural, e obrigada por ter olhado para ele. E se a minha família, os meus ascendentes, enfim, souberem disto, eu até sou crente, se eles estão muito orgulhosos e nunca pensariam um feito destes. Depois, o maior prémio de todos é de facto o crescimento da Casa Ermelinda Freitas e os consumidores tanto me acarinharem e comprarem os vinhos. Esse é de facto o meu muito obrigada. Como é que se namora mercados tão diferentes como o mercado japonês ou até o brasileiro? Alguma vez sentiu que a imagem política do seu país prejudicava a implementação dos seus vinhos no estrangeiro? Vamos às palavras? Vamos. Não, por acaso não, nesse aspecto não. Do Brasil temos uma grande ligação e um grande importador no Brasil. Claro que temos que adaptar. Eu faço muitas visitas, eles são muito afetivos, têm uma mentalidade diferente, gostam, tem que se fazer a festa do vinho com eles diferente. No Japão, eu também estive no Japão há pouquíssimo tempo, é uma sociedade completamente diferente. É uma sociedade muito organizada, uma sociedade que temos que ter vinhos também diferentes para eles, temos que ter uma postura na apresentação dos vinhos diferente. Ao fim e ao cabo é conhecer o mercado, adaptarmos a eles, mas sinceramente em termos políticos não senti entraves. Pelo contrário, eu acho que de facto desde que eu estou no setor, tenho sentido uma grande evolução dos organismos a apoiarem este setor. Eles têm bem consciência da importância que é para a economia portuguesa o vinho. É que vinho não é só vinho, é garrafas, é vidro, é caixas, é rolhas, isto é o mundo.
que muitos outros setores dependem. Portugal tem tido programas, tem tido organismos também a divulgar os vinhos de Portugal, a divulgar, a ajudar-nos a ir em conjunto para os países, a haver algumas até também ajudas para podermos fazer marketing e divulgar, e portanto tem sido, e o setor tem sabido muito bem aproveitar. Nós encontramos-nos todos lá fora das várias regiões de Portugal, e quando estamos lá fora posso dizer-lhe que estamos Portugal. Ajudamos-nos, não há rivalidades, trocamos clientes, portanto também de facto os empresários têm sabido muito bem aproveitar este interesse que tem havido de político também pelo vinho, e eu acho que estamos no bom caminho para um futuro Portugal ser conhecido como grande região, grande país de grande qualidade de vinhos. E muito bem. Ainda tem objetivos empresariais? Eu ainda tenho muitos objetivos. Eu tenho muitos objetivos. Também são do Foro Social, mas não só, são empresariais também. Tenho de facto a grande preocupação, como é evidente, preparar a 5ª geração da Casa Ermelinda Freitas. Mas além disso, eu estou muito ativa, tenho grandes ainda sonhos e objetivos de ainda reforçar os vinhos na região, que é aqui a minha região, mas agora o enoturismo, depois melhorar a ADE, sempre numa contínua melhoria. E depois, quem sabe se eu ainda não terei outros projetos novos, sempre ligados ao vinho. Os filhos estão preparados para levar a carta à Garcia ou nem tanto? Eu penso que sim. Quase que tenho a certeza que sim. Tenho uma Joana muito bem preparada, que tem andado pelo mundo fora, sempre de mala feita, vai para a Rússia, vai para a China, vai para o Japão, Coreia do Sul, enfim, que é formada em gestão, que gosta muito daquilo que faz. Tenho um filho que gosta mais de estar na retaguarda, mas que também a casa tem evoluído e precisa das novas tecnologias, e aí ele é fundamental. Portanto, está ligado aos sistemas da comunicação, enfim, Facebooks, toda o que é a parte informática da Casa Ermelinda Freitas, e portanto eu diria que a casa irá ter continuidade, tenho a certeza, para além de mim. Ora bem, são 13h58. Temos 2 minutinhos de antena. Vamos tentar potenciá-los. Tem a antena ao dispor para denunciar qualquer ideia, qualquer assunto que gostaria de aflorar nesta conversa pública e que, por razões de escolha, ao nível da temática ou até falta de tempo, também acontece, falta de tempo, o não tenha sido feito. Pode aproveitar então a antena de maneira livre. Aproveite. Olhe, queria de facto em primeiro lugar dirigir-me aos ouvintes, que são os meus consumidores, agradecer também esta oportunidade que a RFM me está a dar, de facto aqui em Pinhal Novo, na nossa região também. A Popular FM é de facto a grande rádio aqui da região, e depois os consumidores, muito obrigada por terem acreditado na Casa Ermelinda Freitas. Eu tenho a dizer que todos os prémios é um grande orgulho para a Casa Ermelinda Freitas, mas também uma grande responsabilidade. Prometo, convido-os a visitar a Casa Ermelinda Freitas, podem marcar visitas, e prometo que outros produtos novos vão aparecer sempre com a melhor relação qualidade-preço. É para vós que nós trabalhamos. Muito obrigada por esta oportunidade, e votos de um 2017
com saúde, sucesso, para irmos brindando e vivendo o que a nossa região de melhor tem para nos dar. Querida amiga Leonor Freitas, foi um grande prazer fazer consigo esta emissão do Orestas de Vento aqui na antena da Popular FM. Para si, as maiores felicidades. Muito obrigada.